Graça e paz, querido irmão e irmã em Cristo. Nós aqui estamos novamente e eu gostaria de pedir que você agora fechasse os olhos para buscarmos a Deus, para colocarmos a nossa vida, derramarmos a nossa alma diante do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, o Senhor nos conhece em detalhes. E o Senhor sabe, ó Deus, que nossa fé, muitas vezes, ó Deus, ela é abalada. A nossa fé, em muitas situações, ela, ó Deus, carece do sopro do Senhor. Ó Deus, nós cremos por tua graça, mas temos inimigos da fé, inimigos internos, inimigos externos, ó Deus, que combatem contra a nossa fé em Ti. E por isso, ó Deus, rogamos que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, renove a nossa fé. Nos perdoe, ó Deus, o pecado de tantas vezes duvidarmos, demorarmos a crer, sermos céticos, ó Pai. Nós, ó Deus, queremos viver uma vida de fé cada vez mais robusta, uma vida de fé cada vez mais crescente, alimentada constantemente pela tua graça. Ó Deus, agora nós vamos cantar, vamos abrir a tua palavra, meditar nela. Nós precisamos disso, ó Deus, para sabermos como nos conduzir, como viver esta vida debaixo de tantas pressões. Ó Deus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e, através do exame da tua palavra, a Escritura Sagrada, alimenta a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falando de fé, nós vamos cantar um hino. Aliás, o título já fala de fé, firmeza na fé. É um hino do nosso Inário Novo Cântico, que é o número 93, que fala que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vamos cantar, irmãos? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que isso seja realidade no nosso dia a dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, irmão e irmã, no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós leremos
do versículo 24 ao versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao 31. Hoje nós vamos falar do encontro de Jesus com Tomé. E o texto sagrado nos diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmão e irmã, a história do encontro de Jesus com Tomé não está na Bíblia por acaso, não é? Nada está aqui contido nas Escrituras Sagradas por acaso. Esse encontro também não. João teve uma intenção muito clara com isso: confrontar a incredulidade dos discípulos, confirmar com isso a ressurreição de Jesus. Há alguns teólogos, por outro lado, que querem argumentar que a historicidade da ressurreição de Jesus não é importante. O importante mesmo é como essa mensagem é recebida pelo coração humano. Parece algo tão bonito, mas é um engano, é uma ilusão, é um erro, um grande erro. Para esses teólogos, entre aspas, deve-se então fazer uma diferenciação entre o que chamam de Jesus histórico e o Cristo da fé. O primeiro seria o personagem real, mas como esses estudiosos não acreditam em milagres, não acreditam no sobrenatural, eles afirmam então que o Jesus que existiu não passava de um rabino famoso por sua sabedoria, por seus ensinos, por sua retórica, que com o tempo surgiram então lendas a respeito dele, lendas sobre ações miraculosas que foram contadas e recontadas, transformando aí sim no Cristo da fé. Segundo essa concepção, o Jesus da Bíblia é apenas e tão somente um mito. Na contramão dessa visão, irmãos, Jesus se mostrou muito real, bem real a Tomé. Assim como se mostra muito real para mim e para você hoje. Mas eu creio que nós precisamos falar mais sobre ceticismo, sobre essa postura adotada aqui por Tomé, que tantas vezes é a nossa também. No início da primeira carta de João, não o Evangelho, mas a sua primeira carta, João, o apóstolo, tem a preocupação de comprovar a existência de Jesus na plenitude da revelação do Evangelho. E ele diz ali logo no capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E aí ele continua ali a sua argumentação. Ao se encontrar com Tomé, Jesus o transformou numa testemunha da sua ressurreição, numa testemunha de que ele estava ali, em carne e osso, de que ele era real. É o que o apóstolo João está escrevendo aqui na sua primeira carta. Ele disse: o que as nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos com respeito ao verbo da vida, não é? Tomé pôde ver a Jesus,
Tomé pôde ouvir a Jesus, Tomé pôde tocar a Jesus. Jesus não era uma assombração ali mais, aliás, nunca foi. Para ele, poderia antes ter sido, não é? Não, Jesus não era um mito, era o Deus homem encarnado e ressurreto. Não era também uma falsificação, um impostor, um embusteiro, né? As marcas dos cravos estavam todas ali, nas mãos, nos pés, no seu lado. Um conto de fadas não pode trazer vida eterna. Você não se sentiria confortado, com certeza, se estivesse se afogando num rio e alguém lhe dissesse que há uma lenda de um salva-vidas que zela pelos que estão em perigo. Isso não traria conforto algum, não é? Não resolveria nada. No mesmo espírito, na mesma linha, o apóstolo Paulo defende a historicidade de Jesus, afirmando que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O ceticismo de Tomé, irmãos, tem muito a nos ensinar, sabe? É fácil para nós criticarmos Tomé, não é? Criticarmos o seu comportamento, né? Mas o ceticismo dele nos ensina muito. Antes de ver a Jesus, ele agiu de forma cética. E nós precisamos lembrar, não podemos nos esquecer de que nós somos feitos da mesma matéria-prima que Tomé. E que os pecados de Tomé também podem ser os nossos pecados ainda hoje. Eu gostaria de ver, então, as implicações do ceticismo de Tomé e do ceticismo meu e seu, de cada dia, infelizmente. A primeira implicação é o demorar a crer, como Tomé nos representa, né? Jesus avisou por várias vezes que morreria, mas que não deixaria seus discípulos sozinhos. Do mesmo modo, a palavra de Deus nos traz hoje, para mim e para você, muitas promessas. E promessa significa Deus empenhado em fazer algo por mim e por você, não é? Muitas promessas, como por exemplo aquelas ligadas a uma vida de obediência, nas quais Deus fala: se vocês andarem assim, fizerem assim, agirem de tal forma, eu farei isso e aquilo. Quando nós vacilamos diante dos mandamentos, das promessas de Deus, dos mandamentos dele, por exemplo, do mandamento de devolver os nossos dízimos ao Senhor, nós demonstramos um comportamento parecido com o de Tomé. Nós demoramos a crer, e isso é falta de fé. Os discípulos foram claros nos relatos sobre a ressurreição de Jesus. Não foi apenas um, não é, irmãos? Mas todos eles afirmaram que viram Jesus em pessoa. Vimos o Senhor, disseram a Tomé. Mas o coração de Tomé entrou em conflito entre a incredulidade natural e o testemunho dos seus irmãos. Não podemos nos esquecer da realidade de que o nosso coração, mesmo redimido, carrega elementos de inimizade contra Deus, não é? Assim como Adão e Eva deram as costas para Deus, viraram as costas para o seu Criador, também nós muitas vezes desejamos interpretar a vida, interpretar a realidade que nos cerca à parte de Deus, interpretar o mundo ao nosso redor como se Deus não existisse. Não foi exatamente isso que Tomé fez? A ordem natural das coisas diz que não há remédio para a morte. Então, Tomé foi tão incrédulo por isso, né? Porque ele se esqueceu de que Deus participa da história. Humanamente falando, era improvável, era impossível que aquele Jesus que morreu ali na cruz estivesse ali diante dos discípulos. Mas Tomé agiu de forma cética porque demorou a crer. E demorar a crer, como vimos, é falta de fé. Ele simplesmente ignorou Deus, tirou Deus do processo, como se Deus não participasse ali. Talvez isso aconteça comigo e com você também. Diante dos problemas, das dificuldades, nós muitas vezes nos esquecemos de que Jesus prometeu estar conosco em todos os tempos, em todos os momentos. Nos esquecemos de que todas as coisas cooperam para o bem maior,
que é fazer de mim e de você pessoas mais e mais parecidas com Cristo, o nosso Mestre e Redentor. E o resultado disso, desse nosso esquecimento, é que em vez de nos sentirmos confiantes na crise, nós trememos na crise, nós até desesperamos na crise. Irmão, irmã, demorar a crer, relutar em crer, também é falta de fé. Mas, fechando a minha palavra hoje, podemos falar de uma segunda implicação do ceticismo de Tomé, que pode ser o nosso. É a obstinação em não crer, em continuar descrendo. Disse Tomé: se eu não vir nas mãos ou nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Em outras palavras, irmãos, Tomé estava dizendo que não haveria qualquer argumento, não haveria qualquer prova, nada, absolutamente capaz de convencê-lo, a não ser ele poder ter a sensação do toque nas feridas feitas pela cruz, no corpo de Jesus. E me deixe dizer novamente, não é? Ver para crer também não é fé. Demorar, relutar em crer não é fé. E ver para crer não é fé. Conforme diz o autor de Hebreus, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Pois se é algo prometido, se é a certeza das coisas que se esperam, não há necessidade de provas materiais, não é? Isso seria duvidar de que realmente aquilo que foi prometido viria a se concretizar. E nesse caminho, nessa direção, muitos cristãos em nossos dias, mesmo diante de tantas promessas de Deus, insistem em pedir provas para Deus. Irmão e irmã, aquele que prometeu não falha. Aquele que prometeu não falhará. Porque para ele, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo que o esperado seja difícil, ou até mesmo improvável e impossível ao ser humano, torna-se factível ao nosso Salvador. E eu concluo fazendo uma aplicação aqui. Certa vez Jesus falou a uma igreja, né? Está registrado no livro do Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu. Arrepende-te, que é mudar a forma de pensar, e retorne, volte a praticar aquilo que antes você praticava. Essa igreja, para quem Jesus diz essas palavras originalmente, ela havia abandonado o seu primeiro amor. Lembre-se daquilo, irmão, irmã, que você tem feito e que tem indicado, que tem externado recusa ou demora em crer. Quem sabe até obstinação em não crer. Comprometa-se com Deus, mais e mais. Comprometa-se em ser mais aplicado à leitura da Bíblia, à leitura da Escritura Sagrada, a uma vida de oração, para que a sua fé e o seu amor não esfriem jamais, como nós cantamos, né? Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Troque o ceticismo pela fé em Cristo. E agora eu convido você a orar com a sua família, a colocar isso diante do Senhor. Quem sabe até a discutir um pouco mais sobre essas questões aqui que vimos com base no encontro de Jesus com Tomé. E ore ao Senhor, derramando a sua vida, o seu coração, a sua alma diante dele. Um forte abraço, irmão e irmã, e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.